A Justiça de São Paulo condenou a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a indenizar por danos morais um advogado que pegou um trem lotado. A companhia ainda pode recorrer. Nos horários de pico, quem depende do transporte público sempre se depara com o mesmo cenário, a superlotação. No metrô, os passageiros ficam impacientes com o aperto e disputam qualquer cantinho dentro do vagão. Não é difícil encontrar quem reclame do desconforto. É muito apertado, né? Não dá para usar, não dá para andar, você fica sem falta de ar. Prensado nesses ferros aqui, não dá nem para respirar direito. Porque eu tenho um filho cadeirante, é complicado. Já pegou o trem muito lotado? Já, bastante lotado. Como é que foi? Horrível. Mas as queixas normalmente não passam da porta do metrô. No entanto, um advogado de São Paulo considerou tão absurda a situação que decidiu procurar a justiça. Depois de pegar um trem lotado, ele processou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Na ação, classificou o transporte como subhumano e degradante. O autor da ação conversou com a nossa equipe por telefone. Felipe contou que no dia, os funcionários da companhia, em vez de organizar o fluxo, empurravam as pessoas para dentro dos vagões. Eles trabalham para garantir que viajem em condições subhumanas e degradantes, né? E dentro do vagão, cada vez mais apertado, cada vez mais me machucando, porque eu estava com uma barra de ferro na perna, a minha pasta machucava um senhor atrás de mim, enfim, cada vez uma situação pior. A Justiça condenou a CPTM a pagar R$15 mil de indenização ao advogado por danos morais. Ainda cabe recurso. Para Felipe, a maior vitória foi dar o exemplo para que outras pessoas possam lutar pelos direitos. A briga é exatamente para que as pessoas percebam que precisam buscar o judiciário quando já têm o direito e que o judiciário lhes devolva a efetividade desses direitos. Nós precisamos que o povo saiba quais são os seus direitos. No ano passado, Felipe chegou a perder a causa em primeira instância, mas recorreu. E agora os desembargadores decidiram por unanimidade que o advogado deve receber indenização. A gente lembra que ainda cabe recurso dessa decisão essa, por sinal, novidade no judiciário. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Zélio Maia, advogado de Direito Constitucional. Obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Bom, doutor, se a moda pega, como fica? Bem, é inovadora a decisão, obviamente, mas é uma inovação boa. Eu sempre defendi que no judiciário você tem a resposta rápida que nem sempre vem pelo legislativo. Porque para elaborar uma lei demanda muita discussão. E o judiciário dá aquela resposta rápida ao cidadão que vai lá buscar o seu direito violado. E a Constituição é clara. Violou a dignidade da pessoa humana, submeteu a tratamento desumano ou degradante, comporta dano moral indenizável. Foi o que aconteceu. Doutor Zélio, a gente sabe que nas grandes cidades, andar de trem, de metrô é uma tarefa muito difícil. Essa decisão lá do TJ Paulista pode abrir um precedente para que outras pessoas possam também ter a mesma atitude do advogado? Pelo que nós percebemos, já foi dada a decisão em primeira instância e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso é uma boa notícia. Porque aí está em discussão mobilidade urbana, tema tão em voga agora em época de Copa do Mundo e a dignidade da pessoa humana. Em qualquer país minimamente desenvolvido, a condução pública é a mais festejada e é de boa qualidade, e dignidade da pessoa humana parte desse pressuposto de você ser bem tratado. Uma vez que o Estado tem a obrigação de lhe dar essa dignidade e não confere, e isso chega ao extremo de submetê-la a uma situação degradante, claro que cabe indenização por dano moral, e é um precedente fortíssimo. A gente tem uma nota que a Companhia Paulista de Trem, ela acabou respondendo para a gente. Ela informou, por meio de nota, que no momento analisa as medidas judiciais cabíveis e ressaltou que os metrôs existentes em todo o mundo ficam lotados em horário de pico. A CPTM afirmou ainda que está comprando novos trens para melhorar a situação. Doutor, talvez essa seja a única saída, né? Comprar novos trens para que todo mundo consiga andar tranquilamente. Porém, essa superlotação nos trens fere também o direito de ir e vir da pessoa? Olha, o dano moral, quando se discute dano moral, é aquela situação que extrapola o razoável. Trens, ônibus andarem lotados em períodos, em horários de pico, isso é normal realmente no mundo inteiro. Agora, o que se discutiu nesse processo lá em São Paulo foi que extrapolou aquele minimamente razoável.
Na mesma proporção, é a situação de você aguardar em filas por tempos excessivamente extensos, que possa conduzi-lo a uma situação degradante. Aguardar algum tempo, ou então em situações excepcionais, até extrapolar um pouco, isso é razoável, ninguém vai condenar o Estado ou uma empresa por dano moral em razão disso. Agora, nessa situação aí, obviamente não conheço os autos do processo, mas provavelmente o que ocorreu foi o quê? Foi extrapolar o mínimo razoável. Seria o quê? Todos os dias encontrar essa superlotação nos vagões? Exatamente, ou seja, hoje dar a desculpa de que há uma superlotação não justifica a condição a que ele foi submetido. Então, que se restrinja o acesso, mas que aqueles que têm acesso tenham o mínimo de dignidade respeitada. A gente vê esse caso é de um trem, né, lá da CPTM em São Paulo. Mas no caso dos usuários de ônibus, por exemplo, quem fica horas e horas esperando um atendimento médico no hospital público, tudo isso pode ser levado em consideração. Esse exemplo pode ser levado em consideração caso alguém queira procurar a justiça e reivindicar os direitos? Essa situação ela ganha uma repercussão porque envolve o Estado, correto? Mas vou dar um exemplo que hoje já está pacificado. Você, quando é cobrado indevidamente ou recebe uma ligação de cobrança de uma operadora telefônica, hoje não há mais nenhuma discussão na jurisprudência de que isso caracteriza violação de dano da sua honra, da sua dignidade, logo comporta dano moral. Portanto, esse raciocínio aplicado com relação a esse trem de São Paulo não é novidade em outras áreas, é novidade especificamente de serviço público. E isso, obviamente, pode ser estendido a todas as outras áreas. Aguardar na fila de espera de um hospital, não só público, quanto também privado, e todos os serviços públicos ou privados que sejam prestados. Se você for submetido a uma condição degradante, evidentemente que comporta dano moral. Tá certo, doutor Zélio Maia. Obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Estamos à disposição. Um abraço a todos.